Oi pessoal do Simples Assim, tudo bem? De volta aqui no nosso programa o Dr. Daniel Poli, cirurgião vascular. E hoje ele veio falar pra gente sobre trombose. Será que andar de avião dá trombose? Essa e outras perguntas ele vai responder daqui a pouquinho. Fica aqui com a gente. Oi, doutor Daniel, muito obrigada por ter voltado aqui no Simples Assim. Aliás, a gente é que voltou aqui, né, nesse lugar lindo que eu não canso de vir aqui, que é o Espaço Recreativo Bem Viver. E o doutor Daniel vai falar pra gente hoje sobre trombose. A gente sempre pensa assim, quais os fatores predisponentes, como que eu faço para evitar ter trombose? Bom dia, Renata, bom dia a todo o público da Renata. Olha, a trombose é uma situação necessária para o corpo quando você tem, por exemplo, um corte, não é mesmo? Então, o trombo que se forma te protege de perder todo o seu sangue, mesmo que seja um corte maior. Então, é como se fosse coagulasse? Coagular. A trombose nada mais é do que a coagulação, né? Olha. Então, o que ocorre é uma necessidade do sangue, que é um tecido vivo, né? E precisa continuar correndo. Ele tem esses fatores de coagulação para produzir, então, o fechamento daquela veia ou artéria aberta, não é mesmo? A trombose que você fala, que todos conhecemos, é uma situação de doença, uma situação patológica em que ocorre esse trombo num lugar que não pode ocorrer, numa situação que não deveria ocorrer. E por que ocorre? Bom, na verdade são vários fatores predisponentes. A trombose que nós falamos aqui, que é para o seu público, é aquela trombose venosa. Sim. Mas um infarto do miocárdio, todo mundo ouve falar, também é uma trombose. Olha. Um derrame em que há uma falta de circulação para o cérebro também é uma trombose. Ou seja, forma-se um trombo num lugar que não deveria estar sendo formado, não é mesmo? E ele forma por quê? Porque eu como gordura, porque eu tenho uma vida sedentária? Quais fatores que me levam a dessa formação ou porque é genético? Esses dois fatores levam também, mas também é genético. Então, uma soma de fatores. Na verdade, a gente tem que separar. Existe aquela situação genética em que famílias têm uma predisposição, uma facilidade em formar trombos, e pessoas que não, que têm uma vida normal, mas o que? É sedentária, tem uma alimentação, como você falou, errada, acaba tendo obesidade, não é mesmo? E outros fatores predisponentes que são aqueles oriundos de situações que acontecem na vida da pessoa. Por exemplo, uma fratura, uma cirurgia ortopédica, uma cirurgia de bacia, isso tudo predispõe. Infelizmente, uma situação da pessoa ter um câncer, né, vai predispor a essa formação do trombo, né, ou a coagulação no local errado. E o que a gente tem então? Cuidar do peso, da alimentação, fazer exercício físico, é o tipo de atitude que eu posso ter para evitar? Para evitar é isso, né? E a gente quer lembrar aqui uma situação muito comum nos dias de hoje, que é o uso do anticoncepcional e o fumo e o tabagismo. Eu ia perguntar isso, o tabagismo. O tabagismo, por si só, predispõe à trombose, assim como é o infarto e ao derrame e aos cânceres de um modo geral. O tabagismo, infelizmente, tem todo esse malefício envolvido. Mas o que acontece? A pessoa, por tomar a sua pílula e também não conseguir deixar esse vício, ela está muito sujeita à trombose em qualquer parte do corpo. Andar de avião predispõe a ter trombose? Na verdade, bem, o que ocorre é o seguinte: andar de avião em si só há uma predisposição muito leve, mas não é bem isso, é o fato da imobilidade muitas horas. Não é então a pressão, a altura? A pressão, a altura um pouquinho, a diferença de pressão, mas os aviões hoje em dia são pressurizados, portanto é uma pressão quase que normal, como a nossa aqui que estamos nesse momento. Então é um risco longo, de voos longos, exatamente. Os casos que tem descrito na literatura, saiu até na mídia, né?
são aqueles voos muito longos em que a pessoa não sai da sua cadeira. A cadeira também hoje, graças a Deus, tem melhorado, mas ela sempre foi muito apertadinha, normalmente na classe econômica, né, bem? Então o que acontece? A pessoa ali já é obesa, é tabagista e não tomou nenhum tipo de atitude para prevenir essa trombose no voo, ela realmente pode sofrer a trombose e infelizmente a embolia pulmonar, que seria a saída desse trombo das pernas e vem para o pulmão, né? O coração bombeia esses trombos para o pulmão e ocorre um fato, uma situação clínica muito grave que damos o nome de tromboembolismo pulmonar. Que pode levar à morte. Sim, em 16% dos casos leva à morte. Nossa, é muito sério. Então, é sério. O senhor falou que a pessoa que tem esses fatores todos, ela poderia se prevenir antes do voo? Sim, com alguma medicação, sim. Passar em consulta com especialista? Claro, claro. Mas a gente, nós, né, a medicina ainda não tem um consenso quanto à medicação. São vários medicamentos que a pessoa pode tomar. Eu lembro a aspirina, existem outros medicamentos via oral que a pessoa pode tomar. Isso é anticoagulante. Um anticoagulante. Vai prevenir aquela situação da formação do trombo pela imobilidade, né? Que popularmente as pessoas falam afinal sangue. Afinal sangue, isso. Então mas não há consenso. Alguns grupos dizem que você deve tomar aspirina 10 dias antes, outros falam até mesmo naquela injeçãozinha de heparina, e existem medicamentos via oral que têm sido usados, mas não há consenso no mundo ainda quanto a medicamento. O que há consenso, todos nós aceitamos como realmente prevenir a trombose venosa profunda nas pernas e o tromboembolismo, é o uso da meia elástica. O uso da meia elástica realmente previne esse evento tão dramático se acontecer. Mas não é só o avião então, né, doutor Daniel? Não, você fica parado ali no seu trabalho, você trabalha 8 horas, pela legislação você tem às vezes 15 minutos de descanso, tem horário de almoço, mas tem gente que não tá, que não né? levanta da mesa, não dá sua voltinha, não vai no banheiro, fica ali parado, realmente isso também predispõe. Viagens de ônibus muito longas, né? Que o ônibus tem aquelas paradas também, predispõe. E viagem de automóvel, aquela pessoa que não quer parar, mas tem que fazer a sua parada. Para você fazer uma ideia, existe, por exemplo, com relação a essa prevenção, orientações, por exemplo, para os caminhoneiros americanos, eles orientam que o caminhoneiro tem que parar pelo menos a cada 100 ou 150 quilômetros e andar 50 metros. Parar num posto, parar longe, andar os seus 50 metros. Só essa atitude já previne o tromboembolismo e a trombose venosa profunda no caminhoneiro. O caminhoneiro também está sujeito, tem vários pacientes nessa situação. Quer tocar, né, principalmente aqueles que são autônomos, quer tocar o seu... Para render mais, para render mais, exatamente. A saúde. Sim, o que é muito triste. O que acontece também é essa questão da ergonomia, né? Sim. Às vezes a gente observa as pessoas trabalhando numa altura de cadeira diferente, força, né? Mas tem que, você tá no computador, tem que prestar atenção, né? O descanso dos pés. Hoje tem muito... tem muito objeto sobre isso, também sim, que ajuda, né? Isso, nessa exato. Questão de você inclinar os pés. Nessa situação que você está falando, Renata, não é tanto a parte vascular venosa, mas sim a coluna, os problemas ortopédicos, né? Osteoarticulares, né? A pessoa realmente naquela posição ergonomicamente desfavorável, ela realmente vai ter piora do seu quadro de coluna, ortopédico. Mas tem um caso que era vascular, viu? Que eu falei pro senhor, porque eu estava lembrando que a pessoa ficava com as pernas suspensas. Durante muito tempo no trabalho, a cadeira não alcançava o chão. Foi dando varize, foi dando um monte de problema na parte posterior da coxa, aqui na junção perto do joelho. Eu lembrei disso. Porque as pernas ficavam pressionadas durante horas e suspensas. Exato, não pode, tem que ter um apoio. É que você falou do apoio, eu me recordei daquele apoio que a gente vê para a coluna, para a coluna, postura, exatamente, né? Exato. Mas é claro, o que realmente a pessoa precisa fazer é não estar imóvel, não ser sedentária, é não fumar, não deixar crescer demais. Não é tomar um remédio antes de voar, é tomar remédio, tomar precaução a vida inteira, né, doutor? Sim, bem, tem que ter, mas principalmente hábitos de vida saudável, não deixar que ocorra, principalmente a associação mais nefasta, que é a pílula anticoncepcional, que é tão usada, graças a Deus, com o tabagismo. E se associar à obesidade, piorou. Ixi.
É isso aí, gente. Agradecer mais uma vez ao Dr. Daniel que recebeu a gente aqui. Tá uma delícia gravar aqui embaixo dessas árvores, dá vontade de ficar aqui o resto do dia. E convidar para o senhor voltar, sempre as portas do Simples Assim estão abertas. Muito obrigado, Renata. É sempre um prazer falar com você e com o teu público. A gente fica muito feliz da tua visita e das suas visitas aqui, viu? Ai, muito tá obrigado lindo. mesmo, muito obrigado mesmo. Eu que agradeço. E a todos vocês também, obrigado por prestigiar a nossa página. Comentem, compartilhem, dá um like, mas marquem presença, tá bem? Um beijo, até a próxima.